Olá! Como proposta do projeto integrador, iremos apresentar o artigo sobre a geração Z no mercado de trabalho. Nosso grupo é composto por Emily Tomás, Ivanice Freitas, Thaís Midões e Vinícius Carvalho. O objetivo geral do artigo é analisar como a geração Z está se integrando ao mercado de trabalho e como as organizações estão se preparando para atraí-los e recebê-los no mundo corporativo. Iremos falar agora sobre o perfil e comportamentos da geração Z. A geração Z é a definição sociológica das pessoas nascidas entre 1995 a 2010. E devido a esta geração ser marcada pela tecnologia e pelas ferramentas digitais, as empresas estão cada vez mais se adequando ao perfil desta geração. Apesar dessa geração ter nascido na era digital e serem jovens mais criativos e ágeis, também são jovens mais ansiosos, desapegados e impacientes. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria McKinsey para entender o comportamento dessa geração, esses jovens têm as características de pragmáticos, são jovens realistas e buscam satisfazer suas necessidades financeiras. São jovens indefinidos, que não ligam para definições de gênero, idade ou classe. São comunicativos, eles dialogam, entendem e compreendem as diferenças. São selfies reais, expõem sem medo suas fragilidades e intimidades, valorizam sempre a transparência. São comunaholics, eles transitam por múltiplas comunidades e fazem parte de diversos grupos. São meme tickers, criaram um novo código universal, baseados em memes e emojis. São imediatistas, buscam resultados rápidos e nem sempre têm paciência. São empreendedores, buscam construir suas próprias condições de trabalho. E são também desapegados, têm a tendência de serem mais individualistas, tendo como compromisso principal sua carreira e seu estilo de vida. Estratégias organizacionais para atrair e receber a geração Z e a relação com a tecnologia. A geração Z, por ser nova no mercado de trabalho, é como um mistério ainda para as organizações, principalmente no momento de captar esses talentos e manter. Uma das coisas que tem chamado mais atenção é as empresas que utilizam o método de dinamismo e coisas diferentes que atraem no jeito da organização. Por exemplo, o uso de tecnologias no ambiente de trabalho, a possibilidade de praticar o home office, que traz conforto, e a liberdade na organização para poder usar sua criatividade e poder trazer inovação. Tendo em vista que a tecnologia está presente na geração Z desde o nascimento até os dias atuais, o grande acesso às informações trouxe a possibilidade deles criarem a própria identidade, saber tratar as pessoas com tolerância e também aperfeiçoar-se através de cursos na internet de maneira profissional. As empresas devem se adaptar a esse cenário, porque, caso contrário, eles não conseguirão acompanhar o ritmo frenético dessa geração. Um dos fatores que ajuda a reter esse tipo de funcionário, no caso, os mais jovens, é o salário. O desejo por uma boa remuneração é constante, mas é claro que, sem abrir mão dos benefícios e dependendo da organização, eles também acham um plano de carreira muito bem-vindo. É claro que também os Zs têm uma facilidade e uma rapidez muito eficiente para poder aprender novas funções dentro de uma organização. E caso eles não consigam o que eles estão procurando, eles simplesmente vão em busca de outra oportunidade rapidamente. Sendo este um comportamento bem diferente das gerações anteriores, que sempre procuraram estar bastante tempo numa empresa só. A motivação é uma das coisas mais importantes na hora de reter alguém da geração Z na sua organização. A inclusão e o respeito também são outros dois pontos muito importantes, ou seja, podemos dizer assim que a motivação, a inclusão e o respeito são os pilares principais para atrair e receber a geração Z na organização. A seguir, iremos relatar alguns prós e contras inerentes à geração Z. Os jovens que compõem a geração Z, também conhecidos como nativos digitais, trazem consigo como característica principal a ambientação com a tecnologia, uma vez que já faz parte do seu cotidiano desde o seu nascimento. Tal familiaridade tecnológica pode trazer vantagens ao meio corporativo, pois possibilita com que o universo digital
a velocidade das informações e a globalização sejam oportunidades para os negócios das organizações, no que tange, por exemplo, ao fornecimento de ideias inovadoras em relação a produtos e processos, o que pode agregar competitividade empresarial. A aceleração da competitividade, especialmente pela globalização dos mercados, pela tecnologia que constantemente oferece novas possibilidades, requer profissionais com este perfil da geração Z, altamente familiarizados com as questões tecnológicas. A geração nativa digital também tem como característica marcante executar multitarefa, ou seja, realizar várias atividades ao mesmo tempo. Este fato pode ser considerado vantajoso por um lado, por ser interessante para carreiras em que há a necessidade de atuar em várias frentes simultaneamente. No entanto, por outro ângulo, pode ser considerado desvantajoso, pois tem a tendência a serem indivíduos que não têm o foco como seu forte e poderão tornar-se profissionais dispersos, que se concentram muito menos em uma só ocupação. Além disso, a geração Z busca desafios constantes e para as empresas tradicionais reterem esses talentos pode ser uma batalha. A rotatividade para as organizações é algo preocupante, pois não é vantajoso investir em talentos que possam sair posteriormente. Sendo assim, este ponto relacionado a possíveis índices de rotatividade de pessoal é outro fator que pode ser pontuado como desvantajoso no que tange aos indivíduos da geração Z. Uma saída para minimizar os índices de rotatividade de pessoal é realizar um excelente processo de onboarding. Em suma, pode-se dizer que a geração Z pode trazer consigo prós e contras para o ambiente organizacional. Para que as vantagens sejam maiores, será necessário criar programas de incentivo ao desenvolvimento, permanência, motivação e satisfação, como uma estratégia crucial para as empresas. Iremos abordar agora as habilidades e as competências necessárias aos líderes para gerenciar a geração Z. Elencamos abaixo os principais conjuntos de habilidades e competências que os líderes necessitam para liderar os Zs. Transparência das informações. A geração Z, em razão do alto nível de ansiedade, espera por informações da organização, querem chegar com mais rapidez a novos cargos e promoções. Em razão disso, o líder deve usar da transparência total a fim de gerar confiança. A partir da explicação de como funcionam as políticas da organização, seu papel no desenvolvimento do liderado e a responsabilização do liderado com seu próprio desenvolvimento. Tecnológico. O líder tem que estar atento e obter o conhecimento sobre as novas tecnologias, para se relacionar, comunicar e garantir a fluidez com a geração Z, que é 100% tecnológica, além de oferecer processos cada vez mais tecnológicos, automatizados e sustentáveis. O foco será alinhar a expertise tecnológica dos Zs a favor da competitividade da organização. Mentor. O líder tem que demonstrar valor de exemplo com suas atitudes, orientando o liderado no processo de entender o seu papel dentro da organização. Mesmo que os Zs tenham dificuldades com questões que envolvam autoridade, eles buscam por um mentor para guiá-los dentro desse novo ambiente desconhecido por eles. Gerenciar conflitos. Dentro das organizações, os conflitos se manifestam de maneiras diversas, e principalmente em equipes intergeracionais, em razão dos comportamentos distintos, formas de comunicação e execução de tarefas, além dos valores pessoais. Isso exige a habilidade do líder em gerenciar conflitos a fim de estabelecer a harmonia entre os seus liderados, alinhados aos objetivos da organização. Diversidade. O líder tem que ser aberto à diversidade, entender que o ambiente corporativo é heterogêneo e que as diferenças acompanham a pluralidade das ideias e favorecem novas óticas de enxergar problemas, soluções, produtos e processos, e contribuir para a estratégia das organizações e a inclusão. Flexibilidade. Os Zs estão trazendo para dentro das organizações novas maneiras de se comunicar, novas ideias e conflitos, que exigem a flexibilidade dos líderes, que devem entender que os indivíduos são diversos e com visões de mundos diferentes que, se bem geridos, podem contribuir para a melhoria do ambiente organizacional, processos e objetivos. Uma das ferramentas que o líder deve usar é a escuta ativa,
que também pode gerar pertencimento e a construção da gestão do conhecimento na organização. Conector. O líder tem que gerar conexões com seus liderados, ter uma comunicação fluida e empática que humanize as relações e tornando assim um ambiente colaborativo e de valorização dos stakeholders. Ser um incentivador e auxiliar os ex a filtrar suas ideias de forma produtiva em prol da organização. Como analisado, a geração Z busca nas organizações oportunidades de desenvolvimento profissional e líderes mentores para auxiliá-los nesse processo. Também buscam empresas com propósito. Essa geração se tornou em 2019 a maioria da população mundial, representando 32%, e já tem participação de 20% no ambiente corporativo, e em breve será a maioria. Isso faz com que as organizações e os líderes repensem suas estratégias e redesenhem a cultura organizacional para receber e reter os talentos da geração Z, que são um fator potencial de competitividade no mercado, ainda que com algumas dificuldades, mas tende a ser a geração com maior alta performance da história. A seguir, iremos abordar sobre o conceito da ética que a geração Z busca no mundo corporativo. Fazer uso da ética é extremamente importante para as organizações, bem como para os seus colaboradores, visto que é ela quem define o comportamento da equipe para uma boa convivência no âmbito corporativo, formando um ambiente favorável, amigável e produtivo, contribuindo desta maneira para que a empresa cresça de forma saudável. Ética é um dos quesitos que a geração Z busca nas organizações. Na cabeça dos jovens que compõem a geração, as empresas precisam ser radicalmente éticas, acessíveis e singulares. Atitudes como o fornecimento de feedback com o intuito de reconhecer o desempenho funcional, a participação dos resultados, integridade, retidão, meritocracia, diversidade, inclusão e o respeito mútuo podem ser caracterizados como atitudes éticas. Nesse sentido, realizando um paralelo com a geração Z, pode-se dizer que os jovens que compõem tal geração podem esperar atitudes éticas similares a estas, dentro do contexto empresarial, uma vez que a geração Z chega ao mercado de trabalho preocupada com a ética e em busca da prática da mesma dentro do ambiente corporativo. Relação jurídica do contrato de trabalho do jovem aprendiz como forma de admissão dos indivíduos da geração Z. É através do programa Jovem Aprendiz, que integra a legislação de aprendizagem, Lei nº 10.097/2000, que muitos indivíduos da geração Z, com idade entre 14 e 24 anos, têm seu primeiro contato com o mundo corporativo, ainda que como aprendiz. Conforme a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, específica em seu artigo 428, o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado em que o empregador se compromete a assegurar o maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, uma formação técnico-profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Características do contrato de aprendizagem. O tempo de contrato é de no máximo 2 anos. Os jovens participantes do programa têm que estar cursando ou já ter cursado o ensino fundamental ou médio, possui vínculo empregatício, tem direito a FGTS, Previdência Social, férias coincidentes com a férias escolar, 13º salário e vale transporte. A lei garante ao jovem aprendiz o salário mínimo hora que inclui as atividades práticas e teóricas. Sobre a carga horária, é limitado o número de 6 horas de jornada de trabalho, com exceção a aprendizes que concluíram o ensino médio, esses podem até executar até 8 horas de jornada de trabalho. Condições que o contrato pode ser rescindido. O aprendiz ultrapassar a idade de 24 anos, falta disciplinar grave, ausência injustificada da escola que faça o jovem perder o ano letivo, desempenho insuficiente, inadaptação ou em caso próprio de pedido de rescisão por parte do jovem aprendiz. O sistema de gamification nas organizações. A geração Z no mercado de trabalho ainda é considerada uma novidade nas organizações. Por isso, existe uma busca incansável para descobrir como lidar com essa geração,
e quais os tipos de sistemas que poderiam ser aplicados de forma eficaz, seja num treinamento ou seja numa atividade produtiva. A gamification tem sido o método escolhido para acolher essa nova geração nas empresas. Se trata de um conceito estratégico que traz para os envolvidos novas maneiras de se completar objetivos, de maneira lúdica, em que gera motivação e melhoria nos resultados da organização. A gamificação também traz um feedback bem mais rápido em uma plataforma com formato de níveis que devem ser alcançados e ganho de recompensas. Ou seja, através dali, o funcionário consegue saber qual é o desenvolvimento dele nas funções. Muitas empresas já usam esse método, porém, é só uma pequena parte de um grande processo de adaptação em suas formas de trabalho e a maneira como a geração Z é acolhida no ambiente de corporação. Iremos apresentar agora os métodos e técnicas de pesquisa. Com a finalidade de obtermos evidência para o embasamento da pesquisa, criamos um questionário via Google Forms para obter a opinião de 46 jovens pertencentes à geração Z através das redes sociais Instagram e WhatsApp. O estudo foi realizado para aqueles que se encontram no mercado de trabalho, aqueles que estão em busca da recolocação e do primeiro emprego. O objetivo do questionário é de identificar as reações deste público diante dos conflitos existentes dentro da empresa, assim como quais seus anseios e expectativas com relação à empresa e seus líderes. Agora seguiremos com a análise dos resultados. Dos 46 participantes, 76,1% nasceram entre 1995 a 2000 e 23,9% entre 2000 a 2005. 56,5% dos participantes estão trabalhando e 43,5% buscam recolocação ou primeiro emprego. Como seria a empresa ideal? 76,1% acredita que a empresa ideal é aquela que tem pacote de benefícios alinhado com o bem-estar do profissional, feedback constante e reconhecimento, cultura de inovação e plano de crescimento estruturado. Trabalhar de home office tem se tornado cada vez mais frequente nas empresas, mas 63% dos participantes do estudo gostaria de trabalhar em escritório, porém com horário flexível. Já 19,6% optaram pelo escritório e 17,4% em home office. Será que realmente esta geração é individualista? De acordo com os participantes, apenas 13% consideram que sim, enquanto 21,7% alegam que talvez seja e 65,2% confirmam que não são individualistas. O jovem dessa geração busca resultados rápidos em tudo o que fazem. Entre os 46 dos entrevistados, 32,6% dizem que são imediatistas, 19,6% que não é e 47,8% talvez seja. Sobre realizar trabalhos complexos, 8,7% tem dificuldade em realizá-los, 65,2% não possui dificuldades e 26,1% às vezes tem essa dificuldade. Em relação ao crescimento profissional dos participantes, 26,1% acredita que crescerá em até um ano de empresa, 63% entre 1 a 2 anos e somente 10% até 3 anos. O líder deu uma ordem no qual eles não concordam. 89,1% dos respondentes questionam o líder e somente 10,9% aceitam sem questionar. Feedback é sempre muito importante, mas receber um feedback negativo causa, por muitas vezes, desconforto entre líderes e liderados. Ao receber um feedback negativo, 60,9% dos participantes questionam o motivo e 39,1% apenas aceita. 84,8% dos participantes acreditam que as características de um bom líder é comunicar de forma clara, exercer uma liderança firme, mas sem autoritarismo, que forneça feedbacks constantes, que seja capaz de formar líderes e abrindo sempre espaço para as inovações. Conclusão. Ainda que já em curso, o número de organizações e líderes que estão organizando estratégias para lidar e reter os talentos da geração Z no ambiente corporativo ainda é um número pouco expressivo. Normalmente, essas estratégias acontecem em organizações de grande porte ou em segmentos como comunicação e tecnologia, mas se faz necessário entender essa geração, ainda que complexa, porém com potencial de competitividade, e candidata para ser a geração de maior alta performance da história.